esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, outros e outras que estão
nos acompanhando pelo Facebook. Nós estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum. Vamos ouvindo por meio do evangelista Mateus as belas parábolas contadas por Jesus ao povo, às multidões. Neste 16º domingo do tempo comum, o Evangelho apresenta para todos nós 3 parábolas. E todas elas, amados irmãos e irmãs, deixam para nós uma mensagem. Primeiro, lendo essas parábolas com atenção, nós vamos perceber, como já nos retrata a primeira leitura que ouvimos do livro da sabedoria. Iremos perceber o quanto Deus é paciente, o quanto Deus usa de sua misericórdia para com o ser humano, o quanto Deus deseja salvar a humanidade, deseja salvar a cada um de nós. O autor sagrado do livro da sabedoria vai nos mostrando o ser de Deus, um ser paciente, um ser misericordioso, um ser justo, é um ser que nos governa com sabedoria, que nos governa com amor, que nos governa com justiça. E nos leva a pensar, queridos irmãos e irmãs, que assim nós devemos agir em nosso dia a dia, tomando para nós essas imagens de Deus. Logo nós devemos cultivar em nós a paciência, uns para com os outros. Logo nós devemos agir com justiça, agir com boa vontade. Vejam, Deus pleno de poder poderia usar deste poder para nos oprimir, para nos destruir. Mas ao contrário, Deus usa o seu poder com mansidão, com misericórdia, com justiça. Em outro texto sagrado nós somos lembrados, Deus não nos trata segundo as nossas fraquezas, os nossos pecados, nos levando a pensar, a refletir que Deus é este ser pleno de misericórdia, pleno de amor. Em outro momento, nós já fomos lembrados que Deus não é esse ser que castiga, que deseja o mal, que quer ver a destruição do ser humano. Não, Deus é pleno de amor. Nós nos castigamos por meio das nossas opções erradas, por meio das nossas decisões desencontradas, que muitas vezes tomamos na vida. E por isto pagamos algumas consequências. Deus é pleno de amor para com cada um de nós e deseja profundamente a salvação para todos. Não deseja a morte para o pecador, mas deseja sim a vida e a vida plena.
A primeira parábola, amados irmãos e irmãs, que ouvimos deste 16º domingo do tempo comum, vai nos levar a pensar, a refletir que o bem e o mal são duas realidades que existem. Assim como existe o céu, existe o inferno, assim como existe o bem, existe o mal. E dotados de liberdade, foi assim que Deus nos pensou, nos construiu. Dotado de liberdade, nós somos livres para realizar as nossas escolhas, para nos apresentarmos como uma realidade boa, onde quer que estejamos, ou nos apresentarmos como que uma realidade má. Então somos nós que escolhemos. E como nos leva a pensar, a refletir a palavra de Deus, possamos nos sentir este trigo, esta semente boa, onde quer que estejamos. É em nossa família, que sejamos sinal da presença de Deus. É em nosso trabalho, que lá também possamos exalar como cantamos uma canção, o perfume de Cristo. É lá em nosso lazer também, nós devemos deixar transparecer que Deus está conosco e que nós estamos com Ele. E assim vivenciamos esta unidade, esta comunhão de vidas. Estaremos expressando, portanto, que somos esta boa semente, que somos este trigo, que no final de tudo, nós seremos recolhidos, nós iremos ser guardados no celeiro de Deus, como nós ouvimos no texto sagrado. O trigo será recolhido e guardado em meu celeiro. É assim, amados irmãos e irmãs, que nós devemos buscar viver a nossa vida em comunhão com Deus, sendo presença de Deus, nos sentindo esta boa semente, este trigo, neste imenso campo que é o mundo, neste imenso campo que é o mundo. São tão parecidos o trigo e o joio. E quando aqueles empregados observaram, perceberam que a plantação havia surgido e havia algo diferente, identificou que era o joio no meio do trigo, logo aqueles empregados foi ao patrão: Senhor, plantaste uma boa semente, e como nasceu lá o joio? Queres que vamos arrancar o joio e deixar somente o trigo? E vejam, amados irmãos e irmãs, este detalhe: não. Deixai crescer o trigo e o joio. No final de tudo, no momento da colheita, então nós iremos fazer esta separação. Corre o risco de você ir arrancar o joio e danificar o trigo. Deixa crescerem juntos. Olha, isso revela para todos nós o quanto Deus é misericordioso, como eu lembrava a partir da primeira leitura do livro da sabedoria. O quanto Deus é paciente, o quanto Deus deseja a salvação de todos. Deus dá tanto tempo, Deus dá tantas oportunidades para que
tomamos consciência de tudo aquilo de bom que se faz presente em nosso coração, em nossa consciência, em nossa vida, como também de tudo aquilo que se constitui pecado, fraqueza, erros. Deus nos dá tantas oportunidades para reconhecermos o erro e nos arrependermos, nos convertermos, nos voltarmos para Ele, que é o Senhor da nossa vida e que deseja nos salvar. Então olhemos, amados irmãos e irmãs, as oportunidades que Deus vai nos proporcionando. Olhemos os acontecimentos, o que isto tudo significa para nós, que lição nós devemos tirar de cada momento da nossa vida, tanto dos momentos bons, como também dos momentos difíceis. E ora, nós estamos vivendo este momento tão difícil que é esta pandemia. Precisamos recorrer à oração, precisamos dizer para nós mesmos: eu confio no Senhor, porque em determinado momento nós nos sentimos tão tomados de medo, tão inseguros. É um amigo, é alguém da família, alguém conhecido que está hospitalizado. Nós ficamos como que tomados daquela ansiedade. E vendo a hora chegar uma notícia desconfortável, é a realidade em que nós nos encontramos e devemos sempre nos colocar nas mãos do bom Deus. Que Deus esteja conosco, que Deus esteja à frente de toda a nossa vida, de toda a nossa realidade. E mesmo tomados de medo em alguns momentos, possamos renovar a nossa esperança, possamos renovar a nossa fé. Como eu lembrava, possamos recorrer à palavra de Deus, à oração. E diante de tudo isto que nos causa inquietação, possamos refletir o que esta realidade quer dizer para nós. Será que não estamos precisando de melhorar em algum aspecto em nossa vida? Com certeza todos nós precisamos melhorar. E vendo tantos sinais, vendo esse momento todo de crise, se faz necessário pensarmos em nossa vida, em nossa presença, no meio das pessoas, em nossa família, em nosso grupo de amigos, em nosso trabalho, em nossa comunidade, como estou vivendo, como eu estou retratando o meu ser, a minha pessoa, de cada coisa que vai nos apresentando, amados irmãos e irmãs, de cada realidade, nós devemos tirar uma lição para o nosso viver. Com certeza, todos nós precisamos melhorar diante de tudo isto que nós contemplamos, que nós sentimos, nós precisamos melhorar. E como eu lembrava, quem não precisa rever algumas situações, alguns aspectos da vida, todos nós precisamos. Ou seja, todos nós devemos nos abrir à conversão e tomarmos consciência que somos filhos e esses filhos amados por Deus. E como filhos nós devemos brilhar para o mundo a glória de Deus através do nosso bom agir, através do nosso comportamento, do nosso bom testemunho como pessoa, como amigo, como irmão, como cristão que nós somos. Devemos viver, amados irmãos e irmãs, com toda esta realidade que nos envolve. Ora o bem, ora o mal. E não somos nós que devemos julgar, que devemos condenar algumas situações, e pior, algumas pessoas, não somos nós.
Devemos viver nesta realidade, como eu lembrava, tomada pela realidade do bem e do mal, como sinal, como presença de Deus, fazendo a nossa parte, agindo bem, expressando misericórdia, amor, perdão uns para com os outros, que muitas vezes sentimos, percebemos o quanto é difícil. Sim, é difícil, mas não é impossível. Basta que queiramos, basta que possamos dar oportunidade para Deus agir em nossa vida. Não devemos condenar aquele irmão, aquela irmã, por algo que não nos convém, mas sermos fraternos. Se pudermos fazer a correção, mas como nos ensina a palavra de Deus, a façamos de maneira cristã, usando da caridade, usando da misericórdia. O mundo é esta realidade que nós contemplamos, que nós vivenciamos no dia a dia, tomado pelas coisas boas, muitas coisas boas, mas também tomado pelas maldades. É a realidade. E esta realidade do bem e do mal, amados irmãos e irmãs, se faz presente dentro de cada um de nós. Se faz presente dentro de cada um de nós. E como eu lembrava, se faz necessário esta abertura para a busca da conversão. Este desejo de se tornar melhor. Esta disposição em combater, em mortificar toda a realidade do pecado que se faz presente em nós, toda a realidade do mal, e assim nos apresentarmos como esses filhos de Deus, que apesar de todas as fraquezas têm o desejo de renovar a vida, têm o desejo de construir a santidade da vida. E a santidade se constrói desta maneira, caindo e se levantando, tomando consciência dos erros, das imperfeições e se abrindo à graça de Deus, esta graça que nos renova e nos faz ser feliz. O reino de Deus, como nos lembra a parábola da mostarda, esta realidade que aos nossos olhos é tão pequeno, mas que há uma força vital, pequeno grão de mostarda, que quando semeado, como nós ouvimos, cultivado, zelado, torna-se uma planta frondosa, a ponto até mesmo dos pássaros vir e fazer seus ninhos, usufruir da sombra, usufruir de alguns frutos. Então veja, algo tão pequeno que se torna tão grande. É o reino de Deus, que não está além dos nossos olhos, dos nossos sentidos, não está em outra realidade, mas está no meio de nós. O reino de Deus se faz presente no meio de nós. E que bonito o autor sagrado nos fala desta parábola contada por Jesus, a última. O reino de Deus é semelhante a uma porção de fermento, que a mulher mistura com a massa, e depois de misturar, ninguém vê mais o fermento, mas aquela massa vai ficar em repouso e aos poucos vai levitando a ação do fermento na massa. É o reino de Deus que vai acontecendo entre nós de maneira tão discreta, mas presente entre nós. E todas as vezes que nós fazemos a opção de nos sentirmos este bom trigo, todas as vezes que nós fazemos a opção de agir bem como pessoa, como cristão, naquela pequena palavra,
naquela pequena atitude, naquele pequeno pensamento, naquela pequena ação, eis que nós estamos sinalizando para o mundo que o reino de Deus se faz presente entre nós. E que apesar de tantas misérias, de tantos sofrimentos, podemos usufruir da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, deste reino, que é um reino de paz, de justiça e de amor. Em muitos momentos, amados irmãos e irmãs, e precisamente diante das nossas aflições, nós não temos nem palavras para nos dirigir a Deus, e nem precisamos, porque Deus conhece o que está em nossa consciência, conhece o que está em nosso coração, antes de pedi-lo. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Como nós ouvimos na segunda leitura, muitas vezes não sabemos como pedir, mas é o Espírito Santo de Deus que virá em socorro de cada um de nós e rezará em nós, pedirá a Deus por nós, intercederá a Deus por cada um de nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, nos coloquemos sobre a ação do Espírito Santo de Deus. E é este Espírito Santo de Deus que vai nos sentir ser o trigo no meio de tantas realidades de dor, de sofrimento que nós experimentamos em nosso dia a dia. Como nós ouvimos na segunda leitura do domingo passado, a segunda leitura de São Paulo aos Romanos. Os sofrimentos que nós passamos, que nós experimentamos, os momentos de insegurança, nem se comparam com algo que está guardado e que irá ser revelado para os filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,